oblíquo, ou seja, não se inicia, em hipótese alguma, qualquer oração em português com pronome oblíquo. Para tanto, nós teremos os pronomes retos. Os oblíquos, mete-se nos vos ou alhe, ilhes, e o plural os, as, tem uma classificação sintática a seguir. O pronome o e o pronome a sempre serão objetos diretos. O que é objeto direto? É um termo que acompanha um verbo e esse termo não tem auxílio de preposição. Ou seja, ele responde a um verbo transitivo direto sem auxílio da preposição. Escutemos esta frase. Maria vende. Ponto. Está incompleta, não tem sentido. Geralmente vão fazer a pergunta, vende o quê? Após o verbo lançar a pergunta o quê, eu descubro tal objeto direto. Vende frutas. Frutas são elas. Pronome as. Não é? Então o verbo transitivo direto é aquele que eu faço a pergunta quem ou o que após ele. O termo que eu descobrir, ele é chamado objeto direto. Verbos transitivos direto, terminados em R, S, Z. Se eu tiver que acrescentar o e a, os, as, eu vou cortar o R, o S e o Z e vou colocar um L. Então vai virar o pronome lo, los, la, las. Se os verbos transitivos diretos forem terminados em ão, oin, an, em, eu não vou cortar nada, eu apenas vou acrescentar o som nasal N. Aí vai virar no, nos, na, nas. Então, tanto o quanto a, seus derivados, serão chamados de objeto direto. É uma função sintática de objeto direto numa oração. O pronome lhe, que significa a ele, a ela, a você e seus derivados, sempre terá a função sintática de objeto indireto. O pronome lhe sempre terá a função sintática de objeto indireto na oração. Como que eu sei que é o objeto indireto? Eu vou precisar de uma preposição após o verbo para ter o termo completo. E esse termo é chamado objeto indireto. Escutemos esta frase. Maria gosta. Ponto. Está incompleta. Quem gosta, gosta de alguém, de alguma coisa. Maria gosta de frutas. De quê? Eu lanço a pergunta de quê? De frutas. Então o termo de frutas é chamado objeto indireto. O objeto indireto, ele precisa de uma preposição. Então eu preciso de um verbo transitivo indireto, ou seja, um verbo que é regido com a preposição a, de, com, né? Para ter o que nós chamamos de objeto indireto. Então, repetindo, os pronomes o, a e seus derivados são objetos diretos. Pronome lhe, né, ou os correlacionados a lhe, são chamados de objetos indiretos. Os pronomes me, te, se, nos, vos podem ser tanto objetos diretos quanto objetos indiretos. Vai depender do verbo que ali estiver. Bom, não se começa em português uma oração com pronome pessoal do caso oblíquo. Em se tratando de colocação, nós temos o português formal, que é o que se ensina na escola, que se cobra na sociedade. E nós temos o português coloquial, o solto, livremente, de grupos, né? Com uma intimidade ou outra. É o português popular, com gírias, com jargões, com construções assim aleatórias, soltas, sem um rigor da gramática. Essa colocação pronominal na oração, ela vai seguir 3 critérios: de próclise, pronome proclítico; ênclise, pronome enclítico; mesóclise, o pronome mesoclítico. A próclise é a colocação dos pronomes pessoais do caso oblíquo antes do verbo. A ênclise, após o verbo ligado com hífen. E a mesóclise
no meio do verbo. Temos aqui próclise, ênclise e mesóclise, mas eu gosto de fazer a explicação partindo da mesóclise. A mesóclise só vai ocorrer em língua portuguesa se eu tiver o verbo ou no futuro do presente, com as terminações ei, as, a, emos, eis, ão, ou no futuro do pretérito, ia, ias, ia, íamos, ias, ia. E desde que o verbo inicie a oração. Então vejamos esta frase.